Neste vídeo mergulharemos nas profundezas do pensamento kantiano, explorando uma seleção de suas citações mais impactantes e inspiradoras. A paz perpétua não é apenas um sonho utópico, mas uma meta a ser alcançada pela humanidade. A experiência é a mãe de todo o conhecimento. A consciência moral é a voz da razão dentro de nós. O tempo e o espaço são as formas a priori da nossa percepção. A moralidade não depende das consequências, mas da intenção por trás das ações. A mente humana é limitada e não pode compreender os mistérios do universo. A beleza é a forma sensível do bem. A justiça é o princípio fundamental de toda a ordem social. A mente humana tem a capacidade de formar conceitos universais a partir de experiências individuais. A ética exige que consideremos todas as pessoas como fins em si mesmas, e não apenas como meios para atingir nossos objetivos. A verdadeira iluminação consiste em libertar-se da autoimposta menoridade. A moralidade não é baseada em sentimentos, mas na razão prática. O conhecimento sem moralidade é vazio, e a moralidade sem conhecimento é cega. A esperança é o princípio ativo no coração de cada ser humano que busca a felicidade e o progresso. A paz é o resultado da justiça, não da força. A história é o progresso gradual da humanidade em direção a uma maior liberdade e esclarecimento. A verdadeira grandeza de uma nação não está no seu poder militar, mas na sabedoria moral dos seus cidadãos. A felicidade não é um estado passivo, mas uma atividade constante em busca do bem. A razão é o guia supremo da conduta humana. A ciência sem a ética é cega, e a ética sem a ciência é vazia. A moralidade é a lei interna que governa a nossa conduta racional. O livre-arbítrio é a capacidade de agir de acordo com a razão, independentemente dos impulsos e desejos. A verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com a razão e as leis morais. A filosofia é uma busca constante pela verdade e uma análise crítica das nossas crenças e suposições. A moralidade não é algo que possuímos por natureza, mas algo que devemos cultivar através da razão e da vontade. A autonomia moral é a capacidade de agir de acordo com a nossa própria razão e vontade, sem sermos controlados por influências externas. O conhecimento é o resultado da interação entre a razão e a experiência. A razão prática é a capacidade de tomar decisões morais com base em princípios universais. A humildade é a virtude que nos lembra de nossa limitação e nos impede de cair no orgulho e na arrogância. A perfeição moral não é alcançada sem a prática constante das virtudes. A felicidade não é o objetivo final da moralidade, mas um subproduto de agir de acordo com a razão.
A moralidade exige que tratemos todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de suas diferenças. A bondade moral não pode ser medida pelo sucesso ou fracasso de nossas ações, mas pela retidão de nossa intenção. A liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa que desejamos, mas a capacidade de agir de acordo com a razão e a moralidade. A verdadeira virtude consiste em agir corretamente, mesmo quando ninguém está nos observando. O dever moral não é um fardo, mas uma oportunidade para expressar nossa humanidade e dignidade. A justiça consiste em dar a cada pessoa o que lhe é devido, com base em princípios universais e imparciais. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros e compreender suas perspectivas e necessidades. A compaixão é a virtude que nos leva a agir em prol do bem-estar dos outros. A paz interior é alcançada quando nossas ações estão em harmonia com os princípios morais que abraçamos. A honestidade é a virtude que nos leva a sermos verdadeiros e íntegros em todas as nossas ações e palavras. A sabedoria consiste em reconhecer a extensão de nosso conhecimento e aceitar a nossa ignorância. A paciência é a virtude que nos permite suportar dificuldades e adversidades com calma e perseverança. A moralidade não é um conjunto de regras fixas, mas um processo de constante reflexão e autoaperfeiçoamento. Bons princípios não são suficientes. Devemos agir de acordo com eles. A razão é a lâmpada que nos guia através das trevas da ignorância. A virtude moral não é uma mera teoria, mas uma prática constante. O conhecimento é o resultado da interação entre a razão e a experiência sensorial. O respeito pela lei moral é a base de uma sociedade justa. A virtude é a força que nos capacita a agir de acordo com a moralidade, mesmo quando somos tentados pelo contrário. A beleza não está nos objetos, mas na maneira como os percebemos. A responsabilidade moral não pode ser delegada. Cada indivíduo deve agir de acordo com sua própria consciência. O conhecimento sem ação é vazio, e a ação sem conhecimento é cega. A verdadeira moralidade exige que consideremos as consequências de nossas ações para todos os envolvidos. A sabedoria consiste em reconhecer a extensão de nosso conhecimento e aceitar nossas limitações. A ética não é apenas uma teoria abstrata, mas uma orientação prática para a vida. O respeito pela dignidade humana é o fundamento de todas as relações justas e igualitárias. A virtude não é uma característica inata, mas uma conquista que requer esforço constante. A imparcialidade é a virtude que nos permite tomar decisões justas e imparciais. O conhecimento é uma busca contínua, uma jornada em direção à verdade. A verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com a lei moral, não em seguir nossos desejos individuais.
A felicidade não pode ser encontrada na busca incessante do prazer, mas na realização de nossos propósitos mais elevados. A moralidade não é uma questão de convenção social, mas uma exigência da razão prática. A virtude moral não é alcançada instantaneamente, mas por meio de um processo de autodomínio e autotransformação. A justiça social exige que nos esforcemos para garantir igualdade de oportunidades para todos os membros da sociedade. A harmonia entre a razão e a emoção nos leva a uma vida equilibrada e virtuosa. O conhecimento nos capacita a sermos livres e autônomos, não escravos da ignorância e da ilusão. A verdade é um valor supremo que deve ser buscado e defendido, independentemente das circunstâncias. A verdadeira educação vai além do mero acúmulo de conhecimento. Ela nos capacita a viver de acordo com princípios morais. A moralidade não é uma questão de preferência pessoal, mas uma exigência da razão prática universal. A virtude não é uma virtude verdadeira se for praticada apenas por conveniência ou interesse próprio. A responsabilidade moral requer que hajamos de acordo com princípios universais, independentemente de nossos desejos pessoais. A liberdade civil é um direito fundamental que deve ser protegido para garantir a diversidade de perspectivas e opiniões na sociedade. A felicidade verdadeira não está na busca incessante de prazeres transitórios, mas na realização de nossa natureza moral. A justiça exige que tratemos todos os indivíduos com igual consideração e respeito. A ética não é apenas uma questão de regras, mas de integridade e caráter moral. A beleza está na harmonia entre forma e conteúdo, entre o objeto e o sujeito que o percebe. A responsabilidade moral não pode ser transferida para outras pessoas. Cada um é responsável por suas próprias ações. A verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com a lei moral, superando nossos desejos imediatos e impulsos egoístas. A sabedoria não está apenas em acumular conhecimento, mas em compreender a sua aplicação prática na vida. A ética não é um conjunto de regras fixas, mas uma orientação para a tomada de decisões moralmente corretas. A responsabilidade moral requer que consideremos o impacto de nossas ações na comunidade e no meio ambiente. A liberdade interior reside na capacidade de agir de acordo com nossos princípios morais, independentemente das pressões externas. A verdadeira felicidade é encontrada na realização de nossa natureza racional e moral, em vez de buscar satisfação momentânea.